Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Zenkai Entertainment, o seu canal de puro entretenimento de Dragon Ball. Bom rapaziada, nesse vídeo eu quero trazer as principais notícias que nós tivemos relacionadas ao universo de Dragon Ball nos últimos dias. Eu vou trazer algum combo, né, porque aí nós tivemos um acúmulo de notícias interessantes nos últimos dias. Eu meio que estava um pouco off, né, se é assim que eu posso dizer. Eu já vou trazer tudo de uma forma mais mesclada ali, mais robusta. E claro, esse vai ser um vídeo com pouca edição, vai ser um vídeo sem roteiro, então eu vou estar falando aquilo que me vier na cabeça na hora. E aproveitando o gancho, eu também vou falar um pouco sobre essa breve pausa minha no Zenkai Entertainment. Eu parei para pensar, para refletir e de como vai ser daqui para frente. Beleza, galera? Então, já começando por isso, eu queria explicar para vocês o porquê do meu sumiço. Vai ser um pouquinho difícil, eu diria, recomeçar. Como todos viram, eu fiz uma breve pausa aí. Eu não diria que foi em si uma pausa, mas eu reduzi bastante a frequência de que eu postava vídeos no canal, shorts, produzia conteúdo. Por mais que eu continuei produzindo algumas tirinhas no Instagram, na comunidade do canal, eu continuei de certa forma produzindo conteúdo, mesmo que de uma forma bem mais simplificada. E eu tive que mudar algumas formas, algumas estratégias. Primeiro porque eu também queria testar outras coisas. O pessoal que viu na aba da comunidade, eu criei um canal da Kik, que é onde eu farei as minhas lives daqui pra frente. Eu farei lives não só com temas relacionados a Dragon Ball, mas eu farei gameplays de outros jogos que eu gosto, talvez falando de outros temas. E inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você entra lá no meu canal da Kik e me segue lá. E também vou deixar o link do meu canal secundário, que nesse canal eu vou postar os cortes das lives da Kik. Se eu for falar de algum outro determinado tema que não seja de Dragon Ball, eu vou estar falando lá. Apesar de ser bem raro isso aí, porque meu foco aqui total é o Zenkai Entertainment. Mas o principal motivo de eu ter dado essa brecada foram questões da minha vida pessoal, coisas que eu tive que resolver no meu âmbito pessoal que dedicaram muito da minha atenção. Então eu acabei tendo que dar uma focada maior na minha rotina fora daqui do YouTube, fora do canal. E por isso eu não consegui dar aquela dedicação. E eu percebi também que meu conteúdo ele tava tomando um rumo para se tornar mais um conteúdo genérico daquilo que a gente vê aqui no YouTube entre os outros canais de Dragon Ball. Não tô falando que seja ruim, canais que falam desse mesmo tipo de coisa. Porém, é um negócio que se você for ver, é até comum entre canais, é mais o mesmo. Não tem nenhum ali desses, na grande maioria que a gente vê, que se destaca, porque tá sempre falando dos mesmos assuntos polêmicos em shorts, dando opiniões de certas coisas, fazendo resenhas, ou até mesmo se for para postar cenas do anime igual eu tava fazendo. E isso no começo até tava rendendo uma boa repercussão, tava tendo um alcance legal. Só que eu percebi que aquilo não ia ser o que eu queria pro futuro do Zenkai Entertainment. Afinal de contas, o meu foco aqui é trazer um entretenimento de Dragon Ball. Então é trazer curiosidades, meu ponto de vista de determinados assuntos, uma zoeira leve, sabe? E fazer vídeos falando de temas que são pouco falados ou que a galera não abordou muito, sabe? Trazer uma visão diferenciada, para não ficar aquele negócio clichê e chato. E aí justamente por isso que eu diminuí a frequência da postagem de vídeos, né? Eu não quero sair postando vídeos que eu já vi geral postando. Por exemplo, eu até vou falar aqui sobre uma ideia de vídeo que eu tive, que eu ia postar pouco antes de eu soltar aquela notícia. É um vídeo que seria legal, seria mega interessante, que seria pra dar risada, mas eu não vou postar porque já é um negócio que muita gente já viu aqui no YouTube. Todo mundo que é fã de Dragon Ball já viu, que é
um vídeo que eu iria postar cenas tiradas de contexto de Dragon Ball. Eu faria aquilo ali, lógico, de uma forma bem humorada, pra gente poder dar risada e tal. Mas são cenas que todo mundo já viu, como por exemplo, cenas como aquela do Goku lá na Bulma, lá no Dragon Ball clássico, dando aquele tapa. Ou de besteiras que o pessoal fala no anime e que você pega aquilo ali fora de contexto, ou algum acontecimento, como por exemplo essa cena aqui do Vegeta, dele apanhando por Freeza, que se você pegar fora de contexto fica bem estranho. Então, assim, eu não quero trazer um conteúdo genérico pro YouTube, porque isso aí meio que mancha um pouco meu canal. Da mesma forma que eu não quis entrar nesse mundo das IA. Eu vejo vários canais produzindo conteúdo com IA, repletos de IA. E eu não julgo ninguém, não critico ninguém por isso. Todos têm o direito de fazer isso, desde que façam bem feito, né? Podem fazer tranquilamente. Porém, cara, eu me dedico pra caramba com edição, com criação de roteiro. Por mais que eu não seja o melhor, cara, tô longe de ser o melhor youtuber da bolha. Não chega nem perto de grandes nomes aí. Quando eu falo na questão de ser diferenciado, eu me baseio em caras como, por exemplo, o canal Super Kamehameha, o meu perfil Geek, Orgulho Saiyajin, e canais como esses, que trouxeram conteúdos, ou até mesmo o lendário Casa do Kami, né? O Nelson, que não tá mais postando vídeos faz um bom tempo. E assim, você vê nomes grandes, como o Ei Nerd, que chegou tomando espaço do cara. Então assim, e por esse motivo eu tenho dado uma repensada na frequência dos vídeos, com que frequência eu vou postar os vídeos. Então eu defini que vai ser mensal ou bimestral, independente, mas desde que eu faça vídeos produzidos com qualidade e com assuntos ali que faça sentido para minha ideia inicial, que são trazer coisas criativas pro canal, aquilo que ninguém nunca viu na bolha. E lógico, futuramente teremos aí lançamentos como o do remake, né? Teremos o lançamento do Dragon Ball Super Beerus, com certeza teremos outras notícias. Então vamos esperar para ver aí, né? E ver o que vai nos reservar para o futuro. Então eu queria só explicar o porquê de eu ter ficado tanto tempo fora. Vou manter aquela ideia de não postar mais cenas de anime, do anime, né? Para não ficar aquele negócio que pode me trazer problema algum dia com questão de copyright. E também para não ficar aquele negócio que todo mundo faz, entendeu? Então por isso minha frequência vai ser menor. Contudo, lá no Instagram eu vou tentar ser mais frequente na postagem de tirinhas, de memes, preparando um material muito legal lá. Então vocês podem estar se movendo lá para assistir, para ver, para acompanhar tudo isso que eu posto lá, que eu misturo um pouco o meu gosto como foi de Dragon Ball, sobre coisas de Dragon Ball com mundo bodybuilder, que eu sou um cara apaixonado por musculação, que inclusive será o tema do próximo vídeo, essa relação de Dragon Ball com treino. Fiquem ligados aí. E é isso, galera. Pode ser que eu acabe postando 2, 3 vídeos no mês, né? Posso lançar vídeos como esse, que são mais informativos, e a gente posta ele aqui com pouca edição. Mas a minha ideia é trazer vídeos bem elaborados, com bons roteiros, com boas ideias e boa edição, para prender a galera, pra galera se sentir satisfeito por aquilo que ela tá assistindo. Beleza? Então é isso. Indo pra parte das notícias, galera, nós temos aqui a primeira, que eu acho bem interessante a gente tratar a respeito, do Anime J, que eles trouxeram alguns vazamentos, que todos aqueles frames zoados que a gente vê no anime, quando a gente pausa o episódio e vê aquele frame bem cagado, sabe? E aí eles fizeram uma atualização sobre essa remasterização do Dragon Ball Super, e que para reduzir esses quadros que são intermediários e que são problemáticos, a Toei ela vai adicionar uma nova etapa, e nessa etapa basicamente esses quadros intermediários eles vão ser corrigidos internamente no Japão antes da finalização. Então eu acho que isso é uma ideia legal, vai evitar de a gente ter frames como esse para um anime que está sendo bem lapidado
para ser trazido com todo aquele hype que tá gerando, eles precisam tomar essa ação para poder entregar um anime de qualidade do tamanho do hype que tá gerando. A gente vê animes aí hoje em dia que são lançados com um exemplo de qualidade absurda, como é o exemplo do Jojo, tem no caso o Jujutsu Kaisen, tem o Attack on Titan, tem diversos animes aí que a gente tem com exemplo de qualidade. Então esse é o primeiro. A segunda notícia que nós temos aqui é que foi anunciado que a saga Moro, né, ela vai ser realmente, como muitos já teorizavam, vai ser animada pelo Shintani, o Naoru Shintani, que até então estava acreditado como diretor de design, né? Ele realmente vai ser o cara responsável pela animação da saga Moro. E isso deixou alguns intrigados, alguns não gostaram. Eu particularmente gostei muito dessa notícia. O Shintani, para quem não sabe, foi o responsável pela maior parte da animação ali do filme Dragon Ball Super Broly. E por mais que alguns falem, pô, não perde fluidez e tudo mais, eu até concordo, mas o estilo de animação é diferenciado, ele traz uma qualidade diferente daquilo que a gente é acostumado a ver. E ele foi evoluindo com o passar dos anos, então eu fico até um pouco na expectativa de ver como vai ser essa nova etapa aí pro Shintani na saga Moro, e eu acho que teremos coisas boas sim. E também, claro que acho que eles vão dar espaço para outros animadores muito bons para eles trabalharem nos próximos arcos. O Kubota mesmo é um cara que ele tem muito potencial. E o terceiro e último assunto que eu quero falar aqui na verdade são dois que eu vou resumir em um, que é sobre o futuro do mangá de Dragon Ball Super, que muitos começaram a teorizar. Pô, vai voltar, não vai voltar? Bom, recentemente, como muitos viram, o Toyotaro ele alterou a build dele no X, aonde ele diz ali que tudo é pelo retorno das séries. Isso aí leva a crer que ele está se referindo ao mangá de Dragon Ball Super, que está parado desde 2024. E, bom, já está mais do que na hora do que esse mangá voltar, mas eu acho que não é o momento ainda do mangá de Dragon Ball Super. Teremos alguns eventos nos próximos dias, né? Pode ser que eles anunciem alguma coisa, mas eu acho que para não estragar um pouco do hype que tá o remake, pode ser que eles segurem por mais um tempo. E como o mangá ele tá já bem adiantado ao que o anime tem, o que a gente tem de conteúdo do anime, e ainda mais que agora vai ser relançado, eu acho que tranquilamente dá para ficar mais 1 ou 2 anos sem novos capítulos, novos arcos do mangá, apesar de que eu queria que voltasse o quanto antes. Porém, desde que o Toyotaro precise do seu tempo ali para trabalhar nos próximos arcos e que faça um negócio bem feito, pode levar o tempo que for. E, bom, a revista da Jump Fest, ela descreveu lá que o mangá ele vai continuar em pausa, né? Então, no momento não temos nenhuma novidade sobre o retorno, nenhum indício que esse mangá vai voltar agora. Porém, o Toyotaro ele tá lançando agora um novo mangá, que vai ser um novo mangá com uma coleção de action figures, né? Que é o Dragon Ball SH Figure Arts. Na verdade é um mangá promocional, né? Sobre das action figures. Eu vou corrigir se tiver alguma coisa errada. E aí vai ter tipo 3 páginas com shots ali de alguns action figures diferentes, né? Que a gente já viu. Já foi revelada uma página que é esse Goku com a roupa do Wukong. E, cara, ficou genial. Toda essa ambientação também. Então, vamos ver nos próximos meses, né? E, bom, basicamente é isso. Eu queria só lembrar vocês também que dia 18 e dia 19 agora de abril nós teremos o evento Dragon Ball Games Battle Hour, e provavelmente nesse evento teremos novas informações sobre o jogo que tinha sido revelado no evento de janeiro, né, que é aquele Dragon Ball Age 1000, que provavelmente, pelo que alguns rumores indicam,
será o Dragon Ball Xenoverse 3 e a gente vai estar reagindo, a gente vai falar sobre. Provavelmente eu vou ver de fazer uma live no dia, e por isso que eu peço que vocês se inscrevam no canal da Kik. Pode ser que eu faça essa live somente por lá, e eu vou ver se a possibilidade de eu fazer simultânea com o YouTube, mas eu devo fazer por lá mesmo. E fiquem atentos às notícias do canal, na barra da comunidade, e porque qualquer outra atualização eu vou estar soltando por lá, e eu vou trabalhar para trazer conteúdo de qualidade e único aqui nesse canal, mesmo que isso não me traga o retorno que eu espere. E vida que segue, galera. E é isso, fiquem atentos para as novas notícias. E eu vou ficando por aqui. Até mais. E antes, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, e compartilha para as pessoas ficarem sabendo das notícias que virão no Zenkai Entertainment. Até a próxima.